procurando trabalho, né? Vai ser uma universidade aberta. Bom, bom dia, todo mundo. Sejam bem-vindos. Essa é a 8ª e última palestra desse ciclo. Então, a gente vai acabar. Eu não vou ter mais nada para falar depois disso. Depois de hoje, acabou. Não tem mais nada para falar para vocês. Até acabou o universo. Acabou o universo. Não tem mais nada. Então, hoje, o que eu vou falar é sobre o fim do universo. Então, eu resolvi, na primeira parte da palestra, fazer uma recapitulação do que nós conhecemos hoje sobre o universo, particularmente sobre as escalas envolvidas, etc, etc. Acho que é bom a gente ter em mente o que a gente conhece hoje. E, a partir do que a gente conhece hoje, eu vou falar sobre o que a gente imagina que vai ser o futuro. E, finalmente, eu vou falar sobre um termo, não sei se vocês sabem, existe um termo que significa o estudo do fim, que é escatologia, que é usado em teologia. Mas tem muita gente que usa também na cosmologia. Eu não sou o primeiro. Então, tem muita gente que fala em escatologia cósmica. Então, é o fim do universo. Então, a gente vai estudar para ver como que a gente pode falar de uma maneira com algum embasamento científico sobre o fim do universo. Então, esse vai ser o roteiro da aula de hoje. Então, vou começar com essa recapitulação, que é tudo que a gente viu, talvez, nas suas palestras até agora. Começando do nosso universo local, bem local, do nosso sistema solar. Muitos estavam ontem na palestra, então desculpe que vai ser repetição, tudo bem? Então, só para lembrar algumas coisas sobre o sistema solar, que nós habitamos, né? Eu acho legal essa figura, eu não conhecia. Mas esse nosso sistema solar, eu acho legal porque está em escala. É difícil você achar um sistema solar em escala. Vocês estão vendo a Terra, onde é que está? Está aqui pertinho do Sol. Então, Mercúrio, Vênus e a Terra. É bem legal mesmo. É bem legal, porque mostra a escala, né? Em geral, a gente não tem ideia das escalas. E esse gráfico, essa figura, essa pessoa que fez, acho que esse James Donahue, ele realmente gostei do jeito que ele fez. E ele mostra em escala. Então, só para mostrar para vocês, existe uma unidade de distância que a gente usa bastante no sistema solar, que é a unidade astronômica. Alguém lembra o que é a unidade astronômica? Acho que eu falei. Então, distância Terra-Sol. Então, tá aqui, ó. A Terra, sabe qual é a distância da Terra até o Sol? É uma unidade astronômica. Olha que muda um pouquinho, né? Por definição. E agora o importante é que nessa figura tem essa unidade de AU, que é a Astronomical Unit. Então você vê que Júpiter está a 5,2, Saturno 9,6, Plutão quase 40. Mas o mais importante para mim é que tem uma outra unidade que está embaixo, que está em tempo. Estão vendo aqui? Então, aqui é 1h20 minutos, 2h40, 4h10, aqui é 8 minutos. Alguém sabe o que é esse tempo? É o tempo da luz para chegar até o objeto. Então, isso é uma outra unidade de distância que a gente usa, que é o tempo que a luz demora para chegar até um objeto, para percorrer uma certa distância. Então, aqui, por exemplo, é minutos-luz. Então, a luz do Sol leva 8 minutos para chegar até a Terra, saindo do Sol. Até chegar à Terra, 8 minutos. Até chegar em Júpiter, 43 minutos. Até chegar em Saturno, 1h20. E assim vai. Então, você tem, por exemplo, o James Webb Telescope, que está no ponto da Lagrange 2, não sei quanto tempo leva o sinal para chegar. Nada é imediato no universo, certo? Nada é imediato. Enfim, então essa unidade é que a gente usa para estudar o universo. A gente usa anos-luz, como vocês sabem, a gente já falou isso bastante. Então a gente usa anos-luz.
Mas o nosso sistema solar, a dimensão dele é horas-luz. Essa é a dimensão do sistema solar. E agora a gente vai ver aumentando as dimensões para ver onde a gente está no universo. Então, aumentando um pouquinho, essa é uma imagem de uma galáxia parecida com a nossa. De novo, lembrando que não tem uma foto da Via Láctea. Via Láctea, não é Via Láctea. Ninguém saiu da Via Láctea para tirar uma foto. Né? Às vezes eu fico brincando, precisa de um. Como é que chama aquele negócio de selfie? Não tem, certo? Não tem. Um objeto feito na Terra saiu. Mal e mal saiu do sistema solar. Sabe qual é o satélite mais que está mais longe da Terra, lançado pela humanidade? É a Voyager. Tem duas. Né? Tem Voyager 1 e 2. Tem mais uma. E dá para entrar. Isso ainda foi lançado na década de 70, eu acho. E ainda está funcionando. E o sinal que elas mandam demora horas para chegar, porque elas já saíram do sistema solar. Mas é isso, saiu do sistema solar, não tem muito mais que isso, não, tá? A radiação, né? Porque, assim, nuvem de Oort ainda está longe. Ela saiu de onde tem A aerosfera. a aerosfera. Mas é muito interessante, né? Uma coisa que saiu feita. Mas enfim, essa é a maior coisa que algum satélite construído na Terra já viajou. Algumas horas-luz. Certo? Então, esse daqui é uma outra galáxia que a gente está enxergando de cima. As galáxias se enxergam de um monte de jeito. E a galáxia é um disco também. Ela não, tridimensionalmente, ela é como se fosse um disco. Ela é achatada, uma panquequinha. E ela tem esses braços espirais. Algumas, né? Tem galáxias de todos os gostos. Tem elípticas, espirais, algumas não têm uma forma bem definida, etc, etc. Mas, enfim, essa é eu preciso descobrir que galáxia que é essa, porque eles me perguntaram ontem e eu não soube responder. Certamente não é Andrômeda, porque a gente não vê Andrômeda assim. A gente vê meio de lado Andrômeda. Alguém falou, será que é Andrômeda? Não é Andrômeda. E ela não é bacana. Eu não sei qual que é, eu vou descobrir. Vou descobrir. E é gozado, né? Eles colocam E não é barrado. galáxia, Via Láctea. As pessoas estão pensando, é uma bola Via Láctea. Não é, não é. Ok. Então, a Via Láctea, só para vocês terem uma nossa galáxia, vocês terem uma ideia do tamanho, muita gente pergunta, como é que vocês sabem o tamanho da Via Láctea? É muito interessante isso. Da Terra, como é que você vai saber? Você mapeia com distâncias, lembra? No primeiro ciclo eu falei de cepeidas, distâncias, etc. É assim que se faz. Tudo bem, outra história. Então, a galáxia, nossa galáxia e galáxias típicas, tem da ordem de 120 mil anos-luz de diâmetro. A espessura é muito menor, tá? Da ordem de 10 mil anos-luz. O diâmetro é 120 mil anos-luz. Tem da ordem de 200 bilhões de estrelas. O Sol é uma dessas 200 bilhões de estrelas. E tem esses braços espirais. O Sol não está no centro. O Sol está a uma distância de 26 mil anos-luz do centro, em um dos braços espirais. A galáxia está em movimento, ela não é estática. A cada, acho que 200 milhões de anos, talvez esteja escrito, 250 milhões de anos o Sol dá volta na galáxia. 250 milhões. Agora a gente fala de milhões de anos, milhões, bilhões e trilhões e 4 milhões de anos. Tá? Então, agora, a nossa ideia de tamanho, de tempo, vai ficar dilatada. A gente vai falar de números grandes. A gente fala de números grandes agora. Números astronômicos. A gente... Então, ok. E no centro da nossa galáxia, isso é uma coisa até recente, digamos assim, de algumas décadas, foi detectado indiretamente a presença de um buraco negro gigantesco, uma massa correspondente a 4 milhões de massas do Sol. É como se fosse a massa do Sol. O Sol é bem pesadinho. Se você perguntar qual é a massa do Sol, não vou saber de cabeça. Mas é pesadinho. E no centro da nossa galáxia tem um buraco negro com uma massa equivalente a 4 milhões de sóis. Um baita de um buraco negro. Aliás, foi tirada uma foto dele
recentemente. Imagina uma foto de um buraco negro. É que você vê a distorção que ele causa, você vê a sombra dele. E não é fácil, porque apesar de ter 4 milhões na sala, então é um buracão, né? Não, não. Buraco negro, na verdade, não é um ponto, é uma singularidade. É claro que tem toda uma região em volta dele que você não vê, mas essa região é muito grande, assim, menos de um parsec. Então, é difícil você tirar uma foto. Você tem uma resolução muito grande. Então, enfim, tem todo um envolvimento de usando vários raios, e foi em rádio, não foi no visível, com vários radiotelescópios na Terra, tiraram uma foto do buraco negro. Se alguém quiser saber, o nome que se dá é Sagitários A. Então, o nome do nosso buraco negro, Sagitários A. Esse é o nome astronômico. Alguém deve ter dado esse nome não, sem, antes de ser buraco, antes de saber que é um buraco negro. Eu não sei qual que é a origem. Então, tem alguma constelação em tal direção. Enfim, algo assim. Muito bem, então essa é a nossa galáxia. Ok? De novo, 120 mil anos-luz, 200 bilhões de estrelas e um baita de um buraco negro no centro. 120 mil anos-luz. E depois da nossa galáxia, que tem outras galáxias. Aliás, isso é interessante. Acho que eu falei sobre isso na primeira palestra. A gente não sabia que havia outras galáxias até 1900 e... Acho que é 24. 24, vai fazer 100 anos que a gente descobriu, que a humanidade descobriu que existem outras galáxias. Não faz tanto tempo assim. Se eu pensar na minha idade... Na minha idade também, assim, quase 100. Então... Então é isso, não faz tanto tempo. Quer dizer, a evolução do conhecimento é tão rápida na nossa escala, na escala de tempo do universo, então nem se fala. A gente não sabia que havia outras galáxias. Aliás, depois eu vou falar uma coisa que eu acho super interessante também. No fim do universo, se a gente vivesse no fim do universo, a gente não ia saber que tinha outras galáxias também. Mas esse é outro... Agora, faço isso. Mas, enfim, por quê? Porque as galáxias, a gente não tinha tecnologia para descobrir as outras. E tinha umas manchinhas no céu, chamava de nebulosa. Sabe o que era? Então teve todo um debate se eram outros objetos, não é? Até que as técnicas de medida de distâncias ficaram suficientemente precisas para descobrir que aquilo era uma distância muito maior que qualquer outra estrela, qualquer outra coisa. E aí, era uma outra galáxia. Só para vocês terem uma ideia de como que as coisas evoluem. Rápido. Então, além da nossa galáxia, tem outras galáxias. E as galáxias mais próximas estão, de fato, formam um grupo. Que é o grupo. Tem três galáxias nesse grupinho. É um pouco mais. Ninguém sabe direito. Sabe por quê? Como você faz com 33? Se eu tinha esse número. Tem umas galáxias, assim, a gente não sabe. Eles passam da ordem de 100. Da ordem de 100. Para 70 catalogado. Sabe por quê? Às vezes tem galáxias anãs. E são umas fumacinhas. Você não percebe. E estão sendo descobertas. Então, a nossa galáxia... Deixa eu falar já, vai. Então, grupo local de galáxias, eu coloquei da ordem, esse tio, sabe o que é um tio, assim, quando eu coloco tio? É isso, é mais ou menos. Mais ou menos. 50, mais ou menos. 70, 100, ninguém sabe exatamente quando. Acho que, bom, mas eu quero dizer que são 3 grandes galáxias que dominam o nosso grupo local. A nossa, então a gente está numa galáxia grandona. Eu não sei, né? Mas já tá fácil. Tem Andrômeda e tem uma outra chamada Galáxia do Triângulo. São as 3 maiores. Tem um monte de galáxias menores, satélites das galáxias maiores. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar das nuvens de Magalhães. São galáxias, satélites da nossa galáxia. Porque eu ouvi dizer que querem mudar o nome também. Porque grande e pequeno é derrogatório. Talvez eu mude o nome da grande e pequena nuvem de Magalhães. Mas, enfim, é grande e pequena nuvem de Magalhães. E tem outras. E tem outras galáxias anãs, que são descobertas recentemente. A gente descobre galáxias. Por que a gente não sabia delas? Porque elas são pequenas, poucas estrelas, pouca luminosidade, pouco brilho. Você tem um telescópio bom, enfim. Várias galáxias anãs foram descobertas uns 10 anos atrás.
Principalmente, o experimento que eu trabalho, que é o Darwin Survey, acho que encontrou da ordem de pelo menos uma dúzia, talvez mais. E é super interessante, eu tendo a devagar, então eu estou bem, devagar. Essas galáxias anãs, elas são ricas de matéria escura. Então, se você quer estudar matéria escura, é interessante essas galáxias anãs. Isso é uma outra história. Bom, esse é o nosso grupo local de galáxias. Então, uma coisa que é importante mencionar, e vai ser importante para a história futura do universo, é que essas galáxias, elas estão ligadas pela força da gravidade. Assim como nós estamos ligados na Terra, pela força da gravidade, essas galáxias estão ligadas entre si. O nosso sistema solar também. A Terra, por que a Terra não sai voando por aí? Porque é ligada ao Sol. Por que o Sol não sai voando por aí? Porque o Sol está na galáxia. Por que essas galáxias não saem voando por aí? Porque elas estão ligadas entre si. Tá? Então, quando a gente fala de expansão do universo, que as galáxias estão se expandindo, estão se passando umas das outras, é verdade. Mas uma distância maior do que essa. Tá? Maior do que milhões de anos-luz. De fato, Andrômeda está se aproximando da gente. Não está se afastando. Está se aproximando. Isso já sabia desde a década de... As primeiras medidas de velocidade de galáxias, isso é legal. Tem um cara chamado Slipher, Best Slipher, que foi no começo da década de 1920. A primeira medida que ele fez foi de Andrômeda. Está se aproximando. O que vai acontecer no futuro? Tchan, tchan, tchan. Não pode imaginar. Então, só para vocês terem uma ideia, a nossa galáxia, que tem da ordem de 100 mil anos-luz, esse grupo local tem alguns milhões de anos-luz. A distância da nossa galáxia, da Via Láctea até Andrômeda, é da ordem de 2 milhões de anos-luz, por aí. Tudo bem? Esse é o nosso grupo local de galáxias. Tem depois o nosso grupo local de galáxias. Mais galáxias. Mais galáxias. E como é que essas galáxias são distribuídas? Elas são distribuídas no que se chama superaglomerado de galáxias. Então, existe o superaglomerado de Virgo, o superaglomerado de Virgo, e tem vários aglomerados de galáxias diferentes. Então, cada conjunto de pontinhos é um aglomerado de galáxias. Cada um deles está ligado gravitacionalmente entre si. Um exemplo, dois aglomerados diferentes, então. E aqui a escala de tamanho, 120 milhões de anos-luz. Então, a gente foi de alguns minutos-luz, que era o nosso sistema solar, até 100 mil anos-luz, que é a nossa galáxia, até 2 milhões, 10, alguns milhões de anos-luz, poucos milhões de anos-luz, que é o nosso grupo local de galáxias, até centenas de milhões de anos-luz, que é o superaglomerado. Aquelas identificações, aquela letra e número, é da galáxia ou é do grupo de galáxias? NGC são classificações, né? São números. E tem vários catálogos, e cada catálogo tem uma identificação. Então, eu não sei exatamente qual que é essas identificações. Nosso grupo não tem nenhum número, é um grupo local. É do lado do Virgo. E tem o Virgo, o aglomerado, esse é o superaglomerado de Virgo, mas tem um aglomerado de Virgo que é bem grande, que está aqui. O aglomerado é um grupo, né? O aglomerado é um grupo de galáxias. Só que o nosso grupo, nosso aglomerado chama-se grupo local. Eu acredito pela escala, não deve ser aglomerado. Então, autorreferente, hein? Podia ter um nome. É o nosso, mas tem que ter nome. Esse aglomerado é Fornax, não tem nome. Aglomerado não tem classificação. Foi a gente que classificou. É tudo egocêntrico. E o que tem depois disso? Tem muito mais galáxias no universo. Muito mais. Aí eu gosto de mostrar essa foto, essa imagem, que é uma imagem icônica para mim, acho que para muitos astrônomos. Eu não sou astrônomo, mas é muito bonita essa imagem. O que é essa imagem? Uma das primeiras imagens feitas pelo James Webb Space Telescope, o JWST, chama-se campo profundo, porque ele fica-se em um campo por algum tempo para receber luz suficiente para ver essa imagem. E nessa imagem aqui, uma imagem incrível, tem milhares de galáxias aqui. Cada pontinho desse que você vê é uma galáxia. Dá para perceber, né? Isso aqui é uma galáxia, tem uma galáxia, tem uma galáxia. Olha só, olha a galáxia linda. Galáxias. Tem umas coisas
Tá vendo umas coisas que formam uns arcos assim? Sabe o que é isso? Alguém sabe o que é isso? Esses arcos? São galáxias cuja imagem foi deformada. Porque a luz, quando ela viaja pelo espaço, se ela passa por uma quantidade de matéria muito grande, ela é deformada, a luz. Então, a forma das galáxias pode ser deformada. E elas viram umas salsichas. Algumas são super deformadas. Olha isso daqui. De vez em quando você vê até múltiplas imagens da mesma galáxia. Múltiplas, da mesma galáxia. Por quê? Porque é como se fosse uma lente. É muito legal isso aqui. Matéria escura que deforma ou Qualquer matéria. qualquer matéria? Qualquer matéria. Matéria escura e matéria... Qualquer matéria. E aí tem, bom, isso daqui, o que é isso daqui? Alguém sabe o que é isso aqui? É uma estrela, não é uma galáxia. Uma coisa muito legal, quando eu comecei a trabalhar nessa área, tá, com esses grandes levantamentos de galáxias, né, as pessoas falavam, tem que tomar cuidado para distinguir estrelas de galáxias. Quando você faz uma imagem assim. Como assim? Uma estrela? Uma galáxia tem bilhões de estrelas. Qual que é o problema em distinguir uma estrela de uma galáxia? Se você pegar uma coisinha lá atrás, você não pode saber se é uma estrela que está mais para frente. Um pontinho. É difícil. Não é trivial. Não é trivial. Eu nunca pensei nisso, mas não é trivial. Então, os astrônomos de verdade, que têm que fazer catálogos, etc., têm que tomar muito cuidado. Aqui não tem dúvida, certo? Isso aqui é uma estrela, isso aqui é uma estrela, porque o brilho é tão grande que causa esses efeitos. Não são efeitos, não é uma coisa física, não é aquela novidade, é assim. É o efeito do detetor. É como se você tirar uma foto de uma coisa muito brilhante, vai aparecer coisa desse tipo. Aqui. Mas, se está muito longe, você não vai distinguir uma estrela de uma galáxia. É muito difícil separar estrelas de galáxias. Agora, o que eu acho mais incrível de tudo isso é que primeiro eles tiveram que escolher um campo para observar onde não tivesse estrelas, né? Porque muita estrela não vai dar para ver nada. Então, eles escolheram um campo. Mas o mais incrível para mim é o tamanho do campo. Esse tamanho equivale a um grão de areia, a uma distância de um braço. É o tamanho desse campo. Não dá para imaginar. E tem milhares de galáxias. E tem, né? Fala. Distorções causadas pela massa dessas deformações É, das galáxias. Teve um efeito muito importante também, foi a lente gravitacional, né, que as duas galáxias estavam muito mais distantes, só que a luz delas foi justamente por causa dessa deformação. Não, Espécie de lente. não é nem a deformação, porque além de deformar, ela pode aumentar o brilho. Sim. Então, além de deformar, pode aumentar o brilho como uma lente mesmo. E aí você pode observar galáxias ainda mais distantes. Então, bom, James Webb está revolucionando, né, a astronomia com essas imagens lindas no infravermelho, em geral é infravermelho, aquele caso. As cores são todas artificiais. Eu acho isso lindo. Bom, então, tem um monte de galáxias no universo. Essa é a conclusão dessa lá. Tem um monte de galáxias. Quantas galáxias tem? Dá para estimar. Eu já não sei, eu gosto de número. Então pode anotar. Tem um monte de... Mas eu estava bem defasada com o meu 33. Número eu falo. Era do tempo do Cássio, eu acho. Então, uma coisa interessante é que hoje, como eu falei para vocês, a gente tem uma parte, a gente não observa todo o universo, em primeiro lugar, sabe? Isso eu já falei, certo? Por quê? Porque a luz leva um certo tempo para chegar até nós e o universo tem uma idade finita. Ponto final, não dá para enxergar. Então, tudo que a gente consegue observar hoje, ou seja, que a luz consegue chegar até nós desde o Big Bang, claro, nem precisa ser desde o Big Bang, desde os 380 mil anos, já que você gosta. Você lembra disso? Sim. É onde a radiação quantum foi formada. É da ordem de um tamanho, o raio é 45 bilhões de anos-luz, mas o tamanho, você pegar o diâmetro, é 90 bilhões de anos-luz. Então, esse é o tamanho do universo observável hoje. Se olhar de um lado é 45, para o outro lado é 45 bilhões de anos-luz. E tem cerca de 1 trilhão de galáxias baseado nessas densidades de galáxias que a gente observa. Uma pergunta que fizeram ontem, que é importante, se eu não falei para vocês. Fizeram ontem, essa pergunta sempre aparece. E é importante essa pergunta, eu sempre tento deixar isso claro. Isso é uma pergunta de alguém que presta atenção.
Alguém que presta atenção fala, bom, escuta, de onde vem esses 90 bilhões? Então, se você olhar, tudo bem, é 45 bilhões de um lado, 45 bilhões. Então, a luz chega a 45 bilhões de anos. Mas o universo tem 14 bilhões de anos. Por que não é 14 bilhões de anos-luz? Se a luz leva 14 bilhões de anos para chegar até nós, essa distância deveria ser 14 bilhões de anos-luz, Por causa da inflação. por causa da expansão do universo. Porque o universo se expande. Então, não é 14, é 45, 46? Né? Por causa da expansão do universo. Essa é uma pergunta muito boa. Todo mundo faz e todo mundo tem que fazer. Fico muito contente quando eu faço essa pergunta. Isso significa prestar atenção. Então é isso. Então, esse é o tamanho que a gente consegue observar hoje do nosso universo com 1 bilhão de galáxias. Quer dizer, a gente consegue observar ou a gente, por causa dos modelos, calculou que é isso? Que a gente não consegue observar. Isso é por causa dos modelos. Então, isso vem dos modelos também. Então, de acordo com os modelos, é o que a gente consegue observar. É claro que você vai ter a radiação cósmica de fundo, que a gente consegue observar, etc. Eu vou fazer um desenho, talvez mais tarde. Espero que fique. É aquele desenho que eu fiz, eu vou fazer um pouco mais. Espero que fique mais claro. Então, desculpa. Sim. Se a gente pensar, então, nesses 14 bilhões, Sim. a gente está falando, então, da idade, Idade do universo. da idade do universo. É isso que eu estou falando. Aí o tamanho do universo é o que a gente está dizendo aí de 90, Que a gente consegue enxergar. dados modelos. Dados os modelos, que apontam que tem 14 bilhões de anos, Dimensional. a CNB é o que a gente consegue enxergar. Mas a idade, né, você acho que explicou numa outra aula, que tinha a ver com os elementos. Quanto tempo demoraria para você... Exato, a idade não é uma coisa que a gente mede no relógio. Isso. É uma coisa que é inferida a partir do modelo. E o modelo é verificado através de diferentes observações cosmológicas. Então, dado o modelo, eu consigo calcular a idade. Quer dizer que nesses 90 bilhões não pode existir galáxia a maior do que 90 bilhões de anos. As distâncias maiores são 90 bilhões de anos? Eu não sei. Porque não tem acesso. Às vezes, ontem me perguntaram também, qual o tamanho do universo? Eu não sei qual o tamanho do universo, eu não tenho acesso ao universo, como é que eu vou responder essa pergunta? Agora, se você me perguntar, o que vem depois dos 90 bilhões de anos-luz? O que vem depois? Minha resposta é, vem mais universo. Mas ainda fico nesse Mas esse caso cientista só vai poder ter a noção do cosmos completo através dessa tecnologia, porque o nosso corpo como matéria nunca podemos atingir a hora do diâmetro da nossa galáxia, quer dizer, eu ando por isso, né? O diâmetro da nossa galáxia, nós não podemos. Você estava aqui quando eu falei isso, né? Isso. E aí o que acontece? A gente não passou nem daqui a gente passou. A gente mal passou no sistema solar. Mas a pergunta é, Acho que ele está perguntando nunca vai Por exemplo, quando você mostra aquelas várias galáxias, né? Nós temos aqui vida nessa nossa galáxia. Pode ter uma outra, de repente, vida em outra galáxia que pode ter o sentido de abrir uma porta para nós? É uma pergunta que eu não sei responder. Eu não sei Uma pergunta responder. bem sabe, assim. Só tem uma maneira, é procurar. O que a gente faz é buscar respostas. A gente não tem uma resposta ainda. Então, busca por vida em outras galáxias é mais difícil. A gente quer ainda encontrar vida na nossa galáxia. Lembra que a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Se cada estrela tiver um sistema solar, um sistema de planetário, tem bilhões e bilhões de planetas. Agora, sabe quando que foi descoberto o primeiro planeta fora do nosso sistema solar? Quando que foi descoberto o primeiro planeta? Por aí. É recente, cara. Tudo é recente. E deu o prêmio Nobel. São os primeiros exoplanetas. Planetas fora do nosso sistema solar. Agora, tem vida nesses outros planetas? Está se buscando. Como é que se encontra vida em outros planetas? Mas eu não vou dar desculpa, mas não dá sentido para divulgar isso. Não, ficaria só A comunidade científica tem o maior interesse em divulgar a ciência. Nós somos
tudo que a gente faz, a gente divulga. A comunidade científica não tem segredo. A gente publica, a gente quer publicar os trabalhos. Se eu faço uma descoberta, cara, eu quero ganhar o prêmio Nobel. Não... Eu sei. Só eu sei. Opa! Eu para religião, porque eles mudaram o que vem por conta da igreja do estacionário, né? Por exemplo, teve alguns pesquisadores em relação à religião para ver se o Big Bang contraria a religião. Então, depois que a dúvida de determinado órgão, aonde os cientistas às vezes sabem que tem que ter um certo respeito para não divulgar o senso também. Isso não acontece muito. Espero eu, né? Tanto que espero eu. Mas, de novo, se eu fizer uma descoberta, pode deixar que eu falo, né? E um exoplaneta, uma coisa assim, aqueles primeiros que um grupo tinha encontrado, acho que o primeiro, um grupo tinha encontrado, mas eles queriam mais dados para confirmar. Nesse tempo, outro grupo foi e divulgou, e pegou esse planeta. Não, mas isso foi excesso de cuidado. Foi excesso de Porque cuidado. assim, quando você faz uma descoberta, isso é importante a gente falar. Tem que ter muito cuidado, porque você sabe, né? Se você faz uma afirmação, se você tem uma afirmação, como é que é? Grande. Bombástica. Não, tem uma grande responsabilidade, mas tem um estado, assim, grande responsabilidade, existe grande responsabilidade. Então, se você tem uma afirmação que é muito diferente, ou uma descoberta, você tem que ter muita certeza que está comprando. Porque senão a sua carreira vai para o lixo. Tem um nome a zerar, né? Tem o nome do celular. A zerar. A zerar. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Existem existem exemplos de anúncios de descobertas que depois tiveram que ser retratados. Acontece. Acontece. E faz parte do processo científico. Não é que faz parte do processo científico. Qual foi a época do exoplaneta que foi descoberto? Qual foi? Não, 25 anos atrás? Situação, mais ou menos. 90 e poucos. Foi o Didier. Aliás, fazendo uma propaganda, o próximo tem uma série chamada Papos de Física, que é num bar, que também é pelo CTP, sei. E o próximo vai ser sobre exoplanetas. Vai ser a Adriana Vale, do Mackenzie, ela é excelente. Então, depois, se vocês estão interessados em exoplanetas, vão no próximo Papo da Física, que vai ser em abril, em algum momento. Exoplanetas é toda uma história diferente, mas exoplanetas é aqui do lado, tá? A gente não tem acesso a coisas muito longe com exoplanetas. Porque, sabe como se detecta exoplanetas? São distúrbios na órbita de estrelas. Quando ele passa na frente uma estrela, a luminosidade muda um pouquinho, muda um pouco a órbita. É muito, muito difícil pegar um exoplaneta. Tem que ser aqui do lado, né? São coisas vizinhas. A gente está falando do universo. Né? Então, vamos lá. Ok. Então, eu quero falar mais uma coisa que nós conhecemos do nosso universo, que também a gente desenvolveu ao longo desse ciclo de palestras e do ciclo anterior também, que é a composição do universo hoje. Do que é feito o universo hoje? Hoje. Eu vou dizer, é hoje. Isso muda com o tempo. Então, hoje. Então, hoje a gente sabe que aproximadamente 70% do universo é feito de energia escura. O que é energia escura? No modelo mais aceito, é a coisa mais simples possível. É uma constante cosmológica que tem esse efeito de gravitação repulsiva, um efeito de gravitação não repulsiva, que foi descoberto, foi inventado, foi postulado por Einstein em 1960. Tem toda uma história que acho que eu falei no primeiro ciclo. Ok. 25% é a que a gente chama de matéria escura e os átomos são só 5%. Então, do que nós somos feitos, só tem 5% do universo feito da mesma matéria que nós somos feitos. E isso veio, da onde veio esse conhecimento? Décadas e décadas de medidas, teorias, observações, análise de dados. Demorou, tá? Demorou. E um dos objetivos desse ciclo foi mostrar para vocês como que a gente chegou nessas conclusões.
Então, agora eu vou falar do futuro do universo. Então, eu acabei de falar o que a gente conhece hoje do universo. Falei quase tudo que a gente conhece hoje do universo. Agora eu falo sobre o futuro do universo. Então, primeiro, a gente sabe hoje que o universo é em expansão. A partir de dados obtidos a partir de 1929, como falou mesmo. Muitos dados que mostram que o universo é em expansão. E a primeira questão que aparece é se o universo vai se expandir para sempre. Então, todo mundo que já leu um livro de divulgação científica sobre cosmologia fala: será que o universo vai se expandir para sempre? Será que essa expansão vai parar? O universo vai se contrair? Será que vai ter o Big Crunch? Tem todas essas questões. Até o Big Rip. Eu não vou falar o que é o Big Rip, mas tem muitos. Será que é um Big Rip? Tá. Então, a partir dados a partir de 1998 mostraram que essa expansão, o universo não só está em expansão, mas essa expansão é acelerada. Isso veio com uma grande surpresa. Também, acho que eu já falei bastante sobre isso. Isso que leva à conclusão que 70% do universo hoje é feito de energia escura. E como eu falei para vocês, essa energia escura, nesse modelo mais simples, o modelo cosmológico padrão, que a gente chama, é descrita pela constante cosmológica, que é a coisa mais simples possível. Que a gente pode imaginar como sendo energia desvazia, mas não vou entrar nisso. É uma constante cosmológica, e não muda no tempo. Como é que eu vou fazer previsões sobre o futuro? O futuro é difícil de prever. Você escrever o futuro é sempre. Então, as previsões que eu vou fazer sobre o futuro tem hipótese. E a hipótese que eu vou usar é que esse modelo cosmológico padrão, que foi determinado a partir das observações feitas ao longo de décadas, lembra que não é só o modelo, os parâmetros dos modelos são coisas importantes. Então, a hipótese é que se esse modelo estiver correto, a hipótese é que esse modelo cosmológico padrão e as medidas feitas até o momento, elas são corretas. Corretas hoje e corretas sempre. Essa é a hipótese. Se eu não fizer essa hipótese, eu não sei do que eu estou falando. Ou eu faço uma outra hipótese. Então, tudo que eu vou fazer, a minha futurologia, não é baseado numa bola de cristal. É baseado na ciência do que a gente conhece até hoje. Tudo bem? Essa é a hipótese. Então, a primeira conclusão dessa hipótese é que o universo vai se expandir para sempre. Acabou. Não tem coisa de parar a expansão, contrair. Tem. Não tem Big Crunch. Não tem. Vai se expandir para sempre. Tudo bem? Eita, Para mas sempre. Para sempre. Para sempre. Acabou. Não tem o que falar. E aceleradamente ainda por cima. A taxa de aceleração é constante? Isso é uma ótima pergunta. Então, existe uma taxa de aceleração. Sabe qual que é a taxa de aceleração? É a taxa de expansão. Eles chamam taxa de aceleração, mas eles chamam de taxa de expansão. Sabe qual que é a taxa de expansão? É a que eles chamam de fator de Hubble. Eu estou falando fator de Hubble ao invés de usar constante de Hubble, porque a constante de Hubble não é uma constante. Ela muda com o tempo. A constante de Hubble é o valor do fator de Hubble hoje. Então, tem uma taxa de expansão que é dada pelo fator de Hubble. E a sua pergunta é: esse fator de expansão é constante? Nesse modelo, ele tende a ser uma constante. E eu vou explicar por quê. Ele vai com uma constante. E essa constante não é muito diferente do valor de hoje da constante de Hubble. Eu digo um pouquinho. Então, hoje, a constante de Hubble é da ordem de 70 km por segundo por megaparsec. Gosta de novo. A constante de Hubble hoje é da ordem, vou escrever assim, de 70 quilômetros por segundo por megaparsec. Essa é uma unidade que os astrônomos adoram usar, quilômetros, que é uma velocidade por distância. Se você pensar um pouco, você vai pensar, mas essa unidade é meio estranha, não é? Claro, para astrônomo é normal. Por quê? Porque isso já dá uma proporcionalidade entre velocidade e distância. Beleza, né? Porque tem velocidade em cima, quilômetros por segundo, distância embaixo, megaparsec. Mas se você pensar um pouco,
você vai perceber que quilômetro é uma unidade do quê? Distância. Megaparsec é uma unidade do quê? Distância. Então, de fato, não, você está fazendo uma cara que não. Melhor nem ver. Não, é importante isso. Quilômetro é uma unidade de distância. Megaparsec também é uma unidade de distância. Não é? Quilômetro por segundo é velocidade. E quilômetro por segundo é velocidade. Eu não estou negando isso. Não estou negando isso. Eu estou falando que quilômetro é distância. Isso é distância. Então, de fato, você pode escrever essa constante com uma outra unidade. Porque a unidade mesmo é 1 sobre tempo. Por quê? Porque aqui tem distância, aqui tem distância. É cômodo escrever desse jeito para astronomia. Mas, de fato, isso daqui é uma unidade de 1 sobre tempo. E sabe quanto é isso? Se vocês fizerem as contas, colocar megaparsec em quilômetro, vai cancelar, colocar segundo em ano, fazer conta de cabeça, é muito legal isso aqui. Mas qual que é a unidade? É 1 sobre tempo, certo? Então, eu vou escrever 1 sobre alguma coisa que tem uma unidade de tempo aqui. Eu vou escrever esse tempo em bilhões de anos, tá bom? Bilhões de anos. E aqui vai ter um número que vai ser esse tempo. Adivinha quanto que vai ser? É a idade do universo. A idade do universo é fixada pela constante de Hubble. Então, isso daqui é da ordem de 10, 13, 14. Onde você quiser, da ordem de 10 bilhões, vai, 10, 14 bilhões, 14, o que vocês quiserem. Por isso que ela é constante, naturalmente. Não, ela não é constante porque ela é proporcional à quantidade, à densidade de matéria, a densidade de matéria e energia no universo, que dilui com o tempo. Acontece que, então, no passado, essa constante era muito maior. O universo expandia mais rapidamente no passado, porque a densidade era maior. E no futuro, o que vai acontecer é que a densidade do universo vai ficar constante. Por quê? Por que que vai ficar constante? Porque vai ser dominado pela constante cosmológica. E todo o resto vai ser desprezível. Eu já vou mostrar como. Então, no futuro, vai ser uma constante. Essa é a resposta à sua pergunta. No futuro, a taxa de expansão é uma constante. Agora, sabe o que é interessante? Uma taxa de expansão constante significa uma aceleração. Então, eu gosto de fazer essa analogia. A taxa de expansão é que nem uma taxa de juros. Você coloca o dinheiro no banco, o seu dinheiro vai crescer exponencialmente. Você não vai perceber. Por que você não percebe que seu dinheiro cresce exponencialmente? Agora, tempo pequeno. Porque o tempo pequeno, ou a taxa de juros é muito pequena. Então, o que controla, de fato, a expansão é o produto do tempo com a taxa. Certo? Certo? Então, o que acontece é que, ok, no futuro isso daqui vai para uma constante que não é muito diferente. Porque a gente já está quase dominado pela matéria, pela energia escura. Em vez de ser 14, vai ser 10 no futuro, vamos supor. Aqui vai ser 1 sobre 10. Tá? Então, no futuro, estou chutando, tá? Olha como 10 bilhões. O que significa isso? Significa que, no futuro, a cada 10 bilhões de anos, as distâncias do universo vão dobrar. Mais ou menos. Pega mais 10, dobra tudo de novo. Pega mais 10, dobra tudo de novo. Por isso que dá uma coisa exponencial. Dobra, 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 dobra. Mas olha a escala de tempo. A gente está entrando numa fase inflacionária, está tudo crescendo inflacionariamente. É verdade. Mas taxa é uma taxa de juros muito pequenininha. Fala. Não precisa muito newtoniano da minha parte, mas, tipo, para você ter uma aceleração na mecânica clássica, você precisa ficar uma força.
Nesse caso, que causa assim? É a energia escura que dá uma força repulsiva. Tá? Então é isso. Então, a cada 10 bilhões de anos, o universo vai dobrar de tamanho. No futuro. Aquele seu gráfico de torta ali do compõe o universo, o que está crescendo? Então, é a energia escura? Desculpa, ela. Essa é uma ótima. O que você quer dizer com o que está crescendo aonde? Naquele seu gráfico que O você que está aumentando a área? que você botou esse percentual, eu acho que de esse Então, deixa, em primeiro lugar, o que está crescendo? Porque essa é uma pergunta importante. O que está crescendo? O que é esse gráfico? Esse gráfico é a proporção dessas quantidades para o universo como um todo, para a densidade de energia do universo. Você falou que era hoje. E isso é hoje. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você vai me responder, porque no futuro, o universo se expande, a densidade de matéria, tanto da matéria escura quanto de átomos, diminui, Diminuir a do universo. A da energia escura, não. a energia escura não. Então, o que vai acontecer com esse gráfico de pista no futuro? A energia escura vai dominar. Isso daqui é a composição do universo daqui a 10 bilhões de anos. Logo, certa feita, Sim. teremos Calma. Calma. Não é criada, não é que foi criada mais energia escura. É a Não. mesma energia. Só que é uma questão do espaço. Se o espaço aumenta, tem mais, é constante da energia. Tem mais energia escura. Então, a densidade fica constante. Então, isso, o que contribui aqui, talvez eu tenha falado errado, é a densidade de energia. Tá? Então, a contribuição para a densidade de energia do universo. Então, densidade de energia em matéria, densidade de energia em energia escura. Esse gráfico é de Densidade. não é quantidade. Não, de densidades. Que é o que importa para a aceleração do universo, para a expansão, é a densidade. Então, esse gráfico é densidade. Não é a quantidade total, é a densidade. Ok? Posso continuar? Quantidade Faz. é sempre a ver se Não, também não. Bom, a quantidade de matéria a de energia escura aumenta. Mas a de matéria é constante. mas também se alterar a densidade Aí muda esse gráfico. e que a gente pode falar da matéria, se altera muito a densidade. Não, a matéria não. A pergunta dele mas é a quantidade total de matéria. Então, eu gosto de pensar em matéria com bolinha de gude. Então, pega uma bolinha de gude e põe numa caixa. E deixa. Se você aumenta o espaço, a densidade diminui. Simples assim. Não com elasticidade da coisa. Matéria escura. Elasticidade, não tem nada. Ok. Então, bom, então o universo vai expandir para sempre, a taxa de expansão vai para uma constante, e a expansão exponencial, mas a gente quase não percebe. Quer dizer, exponencial é uma escala de tempo 10 bilhões de anos, para ela dobrar cada vez. Esse é o futuro. Tá aí tudo bem? Então, vamos lá. Então, é mais ou menos o que eu falei, eu vou repetir. Então, o espaço, a expansão do universo diz que ele fica cada vez mais rarefeito, menor densidade, menor concentração de galáxias e mais frio. Tem menos radiação. A radiação também. A aceleração da expansão é lenta. Ela está em expansão acelerada, mas é lenta. E é isso que eu falei: o espaço dobra a cada 10 bilhões de anos. Cada vez que ele dobra de tamanho, a temperatura cai. A gente pode mostrar que cai por um fator 2. E a densidade também cai, fica 8 vezes menor. Por que fica 8 vezes menor? 2 ao cubo. É o volume, né? Então, se ele dobra de tamanho, o volume vai com o cubo do tamanho de cada resta do cubo. Então, vai para um fator 8. E a constante cosmológica, a densidade da constante permanece constante. Então, por isso que no futuro, o universo fica mais frio, mais vazio, e é totalmente dominado pela constante cosmológica. Esse é o nosso futuro. E esse é o gráfico de pizza que eu fiz baseado no modelo cosmológico.
Que a minha hipótese é que o modelo cosmológico é válido hoje e sempre. Eu posso calcular isso para qualquer instante. Tá? Então, eu calculei para 10 bilhões de anos. Então, em 10 bilhões de anos, a energia escura vai ter 94% da densidade de energia do universo. Muito bem. Outra coisa que é... bom, então agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas não tem alguma dúvida até agora? Só a temperatura vai reduzir. Vai reduzir. Tá? Então, a energia escura, ela não tem temperatura. Não tem. Não está relacionado à temperatura. Mais alguma pergunta? Tá, então agora eu vou mudar um pouquinho, porque tem uma outra conclusão que eu acho que é incrível do modelo cosmológico com aceleração. Isso tudo vai estar no seu livro? Vai. Quando vai ser o livro? Eu vou falar sobre o livro no final, porque eu quero, de novo, palpites. Então, eu vou falar no final. No final eu falo do livro. Está quase pronto. Você vai convidar a gente. Hã? Você vai convidar a gente. Você também. Vou. Vocês vão estar todos convidados. Né? Então, eu quero falar uma coisa que eu acho que é incrível. Que uma das isso é incrível. É difícil imaginar e vamos tentar mostrar por quê. Uma das consequências dessa expansão acelerada é de que existe um tamanho máximo da parte do universo, eu não sei se o universo é incrível, que a gente consegue observar até o fim dos tempos. Quer dizer, eu posso esperar, e eu não vou conseguir ver mais do que uma certa porção do universo. Por quê? Porque o universo está acelerando. No fim, é isso. Então, tem partes do universo que vão se acelerar tão rapidamente, na velocidade maior do que a da luz, que a gente não vai ter acesso. Isso é uma... Eu vou tentar explicar. Eu tenho um gráfico, mas eu vou fazer. Eu prefiro fazer na lousa, depois eu mostro. Lembra aqueles diagramas de espaço-tempo que a gente fez em algum momento, na época da inflação? Eu vou fazer um daqueles. E nesse diagrama vai ter uma coisa que é impressionante. Então, eu vou fazer esse diagrama de novo. Então, aqui vai ser o tempo. Aqui vai ser o espaço. É tão mais fácil fazer no iPad. No iPad você faz assim uma linha torta e ele fica reto, né? Podíamos fazer uma lousa assim também, né? Você Vamos faz... fazer. Vamos Espera um pouco. Agora, o que vocês precisam lembrar daquela palestra sobre inflação é que aqui o espaço não vai ser as coordenadas usuais, vai ser um outro tipo de coordenada que eu coloquei como aspas. Essa coordenada chama-se coordenada, eu vou dar o nome, não sei se eu falei, comóvel. Significa que nessas coordenadas, uma galáxia não vai se mexer com relação à outra. Nessas coordenadas. É como se essa coordenada estivesse mexendo junto com a galáxia, por isso chama comóvel. Então, uma galáxia, nessas coordenadas, e aqui é o tempo, e o tempo também não é o tempo. O tempo é um outro tipo de coordenada, está relacionado ao tempo. E se vocês quiserem o nome, chama-se tempo conforme. Mas por que eu gosto? Por que todo mundo gosta dessas coordenadas que são diferentes? Bom, deixa eu voltar um pouquinho. Primeiro, quando a gente faz descrição de espaço, tempo, você pode escolher a coordenada que você quiser. A física é independente do sistema de coordenadas que você usa. E a gente gosta muito de usar essas coordenadas, que eu não estou falando o que são, porque a luz faz 45 graus nessas coordenadas. É essa a razão que a gente usa essas coordenadas. Tá. Então, vamos lá. Então, uma galáxia só faz assim. Nossa galáxia sobe e desce aqui, porque está nessa coordenada comum. Tudo bem. E esse tempo é essa transformação. Okay. É uma variável relacionada ao tempo. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, o tempo que a gente gosta, que é o 380 mil. Então, eu vou colocar aqui, essa aqui seria o tempo relacionado a CMB, 380 mil anos. Mas é o 380 mil anos nessas coordenadas. É um outro número, não é que vai estar nesse gráfico, não vai estar 380 mil, vai estar um outro número, que eu não estou escrevendo, mas corresponde a, esse número que está aqui vai corresponder a 380 mil. Agora, uma coisa que agora que vem, nesse gráfico, nessa coordenada temporal,
eu vou colocar onde que está o tempo infinito no futuro. Então você vai dizer, o infinito está lá em cima, não vou alcançar, né? Quando o universo é acelerado, nessas coordenadas, o infinito no tempo, nessa coordenada, é finito. E isso é a coisa mais fundamental, que aí vocês vão entender. Se vocês entenderem isso, que não dá para entender, confesso. Então, vocês vão ter que acreditar no que eu estou falando. Que o tempo infinito está aqui. Acabou. Esse é o diagrama do fim do universo. Aqui está o fim do universo. São João, você poderia repetir? Nossa. É o fim. São novas as palavras dele. Posso repetir, não sei se vai adiantar alguma coisa. As coordenadas, o infinito é finito, é isso? É uma coordenada. É isso que você pode estar certo. Nessas coordenadas que eu estou usando aqui, que se chama tempo conforme, se eu, no caso do universo estar acelerado, então porque tem uma transformação entre. Que é uma transformação de coordenadas entre o tempo normal, tempo que a gente mede, e esse tempo que eu estou colocando entre aspas. O nome que se dá, se você quiser procurar, é tempo conforme. E eu sei exatamente qual é essa relação. Posso falar, não vai adiantar nada, mas posso falar o que que é. O que adianta eu falar é que, na hora que eu faço essa transformação de coordenadas para um tempo infinito, esse tempo, entre aspas, é finito. É só isso que vocês precisam fazer. Como é que é? Saber, knowledge as needed. É isso que vocês precisam saber. Aceitar. Essa transformada, ela é uma fórmula matemática. Com alguma aceleração específica. Isso é para qualquer aceleração. Basta estar acelerado. O valor aqui vai depender. O valor aqui máximo vai depender desse. Quando ele. Então, de novo, vocês querem procurar, chama-se tempo conforme. Procura na literatura e eu posso dizer o que que é, mas não vai adiantar muita coisa. Essa coordenada fantástica. Por que eu gosto dessa coordenada? De novo, porque a luz faz ângulos de 45 graus. Vocês vão ter que aceitar isso. Então, hoje, agora eu vou colocar o hoje. Hoje a gente está aqui, digamos. Isso aqui é hoje. Nessas coordenadas, tá? Então, hoje é 3,7 bilhões de anos. Nessas coordenadas, dá esse valor. Estou chutando. Tá. E agora a gente vai desenhar a nossa aranha, certo? Lembra da aranha? A aranha é a nossa galáxia. Então, vamos desenhar uma galáxia aqui, que eu não sei desenhar direito, então faço uma coisa assim. Essa é a nossa galáxia. Hoje, nós estamos aqui hoje. O que a gente consegue enxergar? Digamos que a gente consiga. Porque, lembra que o universo, antes da radiação cósmica de fundo, ele é opaco. Por isso que eu coloquei CMB também. Ele é opaco, a gente não consegue enxergar nessa região, enxergar a luz mesmo, porque a luz não passa, né? Então eu coloquei, não precisava pôr, mas eu coloquei CMB para ficar mais claro. Então, a luz faz assim, né? 45 graus. Se eu pegar o meu modelo e calcular, eu posso calcular tudo. Isso é muito legal. Eu posso calcular tudo no modelo. Sabe quanto que vai ser isso daqui? Agora em coordenadas reais? Transformar o espaço em coordenadas Normais. Em giga nos luz. Vai ser aquele 90 giga nos luz. É tudo que a gente consegue observar. Vou colocar assim, giga nos luz. Tá? 90 gigas nos
light years. É daí que vem. Dá para calcular. Se a gente calcula. Tá aí tudo bem? Isso daqui é tudo que a gente consegue enxergar. Esse espaço também é o conforme? Não, agora eu coloquei esse espaço, esse, entre aspas, chama-se espaço comóvel. Distâncias comóveis. Móveis. Só que aqui eu já transformei para o normal. Espaço com móveis é porque não leva em consideração Desconta a expansão do universo. Por isso chama comóvel. Tudo bem? Agora, lembra que eu coloquei aqui que existe um tamanho máximo da parte do universo que a gente pode observar. Com esse gráfico, fica super fácil descobrir. Por quê? Porque no futuro, o que vai acontecer com a nossa galáxia? Vai caminhar para cá. Uhum. É isso que fazem as galáxias, certo? Então está aqui a nossa galáxia. E esse não é o futuro, isso aqui é o fim do universo, é o máximo que pode chegar. O que a gente vai conseguir enxergar chegando até aqui? 120. É isso. Por isso, mas esse fato, deixa eu só repetir. Esse fato de que tempo infinito nessas coordenadas fica finito, resulta da aceleração do universo. Se o universo não tiver acelerado, isso vai para infinito também. Então, essa é uma consequência da aceleração do universo. Então, esse daqui é 120. Quando você fala que o tempo é finito, Eu não falei que o tempo é finito, eu falei que o tempo, entre aspas, é finito. que o tempo é criado. É tempo infinito. É um ponto. É um ponto no tempo. É o tempo, É um instante. é o tempo infinito. É quando ele tende a infinito. O infinito eu não consigo alcançar. Ele tende. Rogério, deixa eu ver. Se o aluno... Mesmo aqui, eu coloquei a galáxia aqui, mas eu nunca consegui chegar exatamente. Mas o máximo que a gente pode observar é 120 giga-anos. Se o aluno desenha esse gráfico um ponto acima do infinito e faz a zero, anota. Mas agora eu vou falar uma consequência também que eu acho interessante, que é filosoficamente interessante. Até aqui tudo bem? Fala. Você a gente com o universo, a partir daí assim, a gente não vai conseguir achar mais nada, mas o universo vai continuar em expansão depois disso. Não, o Aí a gente universo está sempre expandindo, só que a gente não está enxergando. aí a gente não vai conseguir chegar mais nada. Aí por causa que que você usou falar mais ou menos gente. Tem algumas galáxias que a quantidade delas, então isso está passando mais da velocidade. Exato, eles enxergam mais. Aliás, agora, então, essa sua pergunta é legal, porque leva para o próximo ponto. O que acontece se eu tenho uma galáxia que hoje, ela está aqui. Uma outra galáxia, que hoje, tá vendo que eu coloquei na linha de hoje? A gente vai conseguir enxergar essa galáxia? Nunca. A gente nunca vai conseguir enxergar essa galáxia. Porque está fora do nosso passado, do presente e do futuro. Quer dizer, e quando a gente fala que além da gente não conseguir observar, não importa o que aconteça, nunca afetaria o que acontece Exato. nela, nunca vai afetar a Nunca, gente. porque enxergar é transmitir informação. É isso que a gente quer dizer com enxergar. E a luz é a maior velocidade
de informação. Então, nada que acontecer nela vai afetar a gente. Uhum. Se você já não acreditava em horóscopo, é outro motivo. Mais um motivo para não acreditar em horóscopo. Então, visão, assim, Quanto mais perto da gente, eu não entendi a primeira sentença. tem. Ah, quanto... Tinha lá atrás. É, sempre, a gente só viu o que está lá atrás, né? Qual é? Esse daqui, você está falando? Não. Qual triângulo você está falando? Desse ou desse? Hã? Esse daqui acaba aqui, Que é onde? É o tempo. que é hoje. A nossa galáxia está aqui hoje, a nossa galáxia vai estar aqui no fim do universo. Mas muito mais que o passado, mais que o futuro. Quanto mais passado, menos você enxerga. Então, se você estiver aqui, se a nossa galáxia estiver no passado, ela está aqui. Não. Não é difícil fazer com isso. Quer dizer, quando a gente está no futuro, quando a gente está mais longe, vamos pensar aqui na radiação cósmica. É. Quando eu estou mais longe dela, eu enxergo mais. Isso. Aqui Mas nem a gente nem cá em cima de um prédio. Isso. Isso. Até que. É o chapéu de palhaço, lembra? Chapéu de aniversário. É isso. É o nosso cone de luz. Até Fala. que tem que vir. A gente vai ver mais distante. Quando chegando lá no infinito, eu vou ver os 120 Gigaparsecs. Giga anos-luz. anos. Possivelmente eu vou ver menos objetos que É, hoje. Porque eles vão É, acelerar vai. mais, então eu vejo mais distante, mas Isso. menos coisa. Isso. 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 Por exemplo, essa galáxia aqui, isso que é interessante. Tem uma galáxia aqui, tá? Está um pouco além dessa distância aqui que é, sei lá. Está aqui. Posso até colocar ela mais perto. Essa galáxia aqui, a gente nunca vai ver. Nunca vai ver. E dá para calcular qual é essa distância aqui de galáxia que a gente nunca vai ver. Vou mostrar. Bom, em primeiro lugar, uma coisa que é interessante é que a gente já tem acesso a 42% do volume que a gente pode observar em toda a história do universo. De onde vem esse número 42%? Você pega 90, divide por 120, eleva ao cubo, multiplica por 100. Dá 42. Que é o volume, a razão dos volumes. É a razão dos volumes, por isso que eu coloquei volume. Tá? Então tem um volume finito aqui e tem um volume finito aqui. A razão entre esses volumes é 42%. Então, hoje a gente já consegue enxergar 42% de tudo que a gente vai enxergar, do espaço. Possível enxergar em Do algum espaço, em algum momento. E aí tem uma outra coisa que é interessante, que é o que eu falei, é que isso que a gente está conversando, que a expansão das galáxias, a expansão do universo, parece que as galáxias aumentam a velocidade e eventualmente alcançam velocidades maiores que a da luz. E quando isso acontece, a gente não recebe mais a luz que elas emitem. A gente não mais vê essas galáxias. E era isso que eu quis mostrar com esse desenho. Essa galáxia, por exemplo, a gente nunca vai ver. A gente viu ela no passado. Ela está aqui. No passado, ela está aqui no nosso cone de luz. Mas em algum momento, ela Nesse gráfico, toda a galáxia vai subir reto, sempre. Sempre. Na vertical. sempre. Tá. Acho que agora. Legal. Ah. Aquilo que eu tenho. Fala. 200, entendeu? 200. Não, em cima, desculpa. É para cá. 450. Se você tivesse uma explosão de uma supernova a 45 giga, você não ia enxergar o que está fora do triângulo. Não enxerga. É isso. É. Quer dizer, o triângulo, para eventos mais recentes, ele fica mais fechado. É isso que eu queria falar, gente. Então, se estiver aqui, você não enxerga. Se explodir uma supernova aqui, você nunca vai enxergar. Ele está dentro daquilo que a gente considera lá embaixo, mas. Sim, mas esse momento, Exatamente. Se você não esse. Se aconteceu depois, então, aqui você enxergaria, Ah, tá. aqui não. Já.
calculando o espaço visível, né? Se você olhar uma proporção do que não se vê. Então, o que não se vê, como assim? O que não se vê, o que você quer dizer com o que não se vê? Você tem campo de visão. Mas depende do tempo. Ela tá, a galáxia vermelha, a gente enxerga no passado, cara. E depois ela desaparece. No passado não tinha isso tudo bem. Na verdade, Depende do passado. Não. A gente enxerga a luz que ela enviou daqui. na verdade, essa vermelhinha ali, a gente só enxergaria, sei lá, vai dizer que tá aí, uns 380 mil anos, né? Que é um triângulo pequeno, sabe? Essa Porque a gente tá vermelhinha, considerando a gente enxergaria aqui, mais ou menos. Ah, Não, desculpe, eu tenho razão. É o de baixo, desculpa, você tem razão. Só porque eu acho que se não enxergar significa, por exemplo, que não tem nenhuma interação. O campo gravitacional, então, dessa que eu não enxergo, não afeta. Não. Dessa aqui que está aqui, não vai afetar. Também. Não vai afetar nada. Nem campo gravitacional, nem nada. Ele não chega até. Não chega, a informação não chega. Mas a gente estima quantos por cento do universo está fora do que a gente um dia. A gente não sabe o que tem. Mas o que eu consigo estimar, sabe o que eu consigo estimar? Eu consigo estimar qual que é essa distância aqui. Qual a distância máxima na qual eu vou conseguir um dia enxergar a galáxia? Sabe quanto que é? Não é muito grande, é 18 giganos-luz. É 16 giganos-luz. Então, essa distância aqui, não tá, essa distância aqui é da ordem de 16 giganos. Então, galáxias que hoje, né? Então, acho que eu tenho que deixar muito claro que hoje estão a uma distância maior que 16 bilhões de anos-luz, nunca serão vistas. tipo 15, ok. 15 ok, hoje. Amanhã vai ser diferente. E dá para calcular quantas galáxias cruzam essa linha por ano. Eu fiz isso. Então, Aí também. esse é o gráfico. No iPad fica tudo retinho, né? Então, de alguma maneira, você vai... Aqui ficou mais bonitinho. Então. Enfim, eu acho melhor fazer uma lousa, porque... Mas porque vai passo a passo. Eu detesto aula de PowerPoint, detesto. Ok. Então, eu fiz essa conta. E aproximadamente uma galáxia... Enfim, tem várias hipóteses, né? Que as galáxias estão distribuídas uniformemente, blá, 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 blá. Mas eu fiz essa conta. E aproximadamente uma galáxia cruza essa, que eu chamo de fronteira, eu não, mas outras pessoas, de visibilidade, ou reachability. A palavra em inglês que se usa é reachability. Alcançabilidade. Acho que eu prefiro visibilidade. É um ano. E dá para estimar também que 96% das galáxias que hoje a gente já observa, estão no nosso passado, 96% das galáxias que nós observamos, hoje já passaram. Quer dizer, a luz dessas galáxias que nós já observamos, hoje, você não vai ver no futuro. Por causa da expansão. Por causa, tudo culpa dessa tal da expansão aceleradora. Ok. Então, agora vamos voltar para o nosso grupo local de galáxias. Então, no futuro, em mais de 100 bilhões de anos, todas as galáxias do nosso grupo local de galáxias terão cruzado essa fronteira. Ano passado, esse telescópio é aquele tirar a mesma foto, aquela do grão de areia, etc. Daqui a... Não vai ter quase nada. Não vai. Não vai ter... Esse número era maior no passado? Número de galáxias que você perderia por ano? Tá. Eu não sei, preciso pensar, não sei a resposta. Pensar. Eu estou em dúvida agora com essa sentença aqui. Eu preciso pensar. Não, fora do nosso grupo local de galáxias. Então, o que eu fiz foi pegar o grupo de galáxias fora do nosso grupo mais próximo, porque aí não está ligado gravitacionalmente, e eu estimei quantos anos
eles iam... E é 3,6 megaparsecs. Eu lembro que eu fiz essa conta não faz muito tempo. Então, um grupo que está a 3 milhões... 3,6 megaparsecs, que é 9 milhões de anos-luz. 9 milhões de anos-luz, por aí, 10 milhões de anos-luz, que é o mais próximo, além do nosso grupo local. Em 100 bilhões de anos, esse grupo sai fora dessa linha de visibilidade. Daqui a 100 bilhões de anos. Não vai ver nada. Então, esse sinal deles a gente nunca mais vai ver. Mas agora eu quero voltar a discutir o que acontece com o nosso grupo local de galáxias. Por quê? Porque o nosso grupo local de galáxias está ligado gravitacionalmente, e, portanto, não está sujeito a essa expansão louca do universo. Porque ele está ligado gravitacionalmente. Então, agora eu quero ver qual vai ser o futuro do nosso grupo local de galáxias, tá bem? Tudo bem? Então, As distâncias entre os nossos grupos entre não aumentam. Não, é como a distância entre a Terra e o Sol, por exemplo, que não aumenta com a expansão do universo, porque está ligado gravitacionalmente, Entre as galáxias. entre galáxias distantes. Né? Claro, Então, o que nós percebemos está ali naqueles dois triângulos, né? Quer dizer, o que pode ser observado. isso. Então, o que está fora A gente não observa. pode-se fazer alguma hipótese? Não. Dizer que se as mesmas Pode. regras funcionam Pode. fora dos triângulos ou se Pode. eventualmente não? Pode fazer hipóteses, mas verificar é outra história. Verificar é outra história. Você pode. A hipótese mais convencional, mais conservadora, é que é a mesma coisa. Tem a mesma densidade de galáxias, está em expansão, etc. Essa seria a hipótese mais conservadora. Portanto, seria um universo, um outro, quer dizer, uma parte do universo semelhante Ao nosso. ao nosso. É. Não seriam outros universos. Essa é uma hipótese. Talvez haja outros universos, ou outros multiversos, outras. O que significa outros universos? Significa não significa outros lugares onde as leis da física sejam diferentes. Isso seria o multiverso, que eu acho que eu falei um pouquinho, não sei se foi um pouquinho, uma outra aula da inflação. Tá, então, mas eu quero focar no nosso grupo local. Então, agora vamos ver o que acontece. Ok. Então, o nosso grupo local de galáxias, como eu falei, ele permanece coeso. Vizinhos até o fim. É isso mesmo, vizinhos até o fim. E, como eu falei para vocês, a Via Láctea e a Andrômeda estão se aproximando uma das outras. Em 6 bilhões de anos, elas vão se fundir. E vão formar uma supergaláxia, uma galáxia maior, que algumas pessoas dão o nome de Lactômeda. Eu não sei se esse nome é o... Tem gente que prefere Andoláctea, Lactômeda. Como a gente é autorreferente, a gente já tá, né? Eu acho melhor por Láctea primeiro, Agora, também, vocês não têm que se preocupar com essa colisão, porque é extremamente provável que qualquer duas estrelas dessas duas galáxias se colidam, porque o espaço é muito grande. Então, aqui, vocês vão falar, mas colisão de galáxia, que coisa louca. Bom, é um evento raro no nosso universo. Nós temos bilhões de galáxias. E algumas dessas galáxias já foram capturadas no processo de colisão. Então, aqui, algumas dessas galáxias que foram capturadas, fotografadas no instante do tempo, é claro, isso aqui é um processo, né? Mas foram pegas no ato, digamos assim, né? Pegas no ato de colisão. Então, tem essas figuras bonitas, vocês podem encontrar de fusão de galáxias. Essa aqui é uma bonita também, que mostra duas galáxias que estão interagindo entre si. E aqui tem um vídeo que eu quero mostrar, que é rapidinho também. Eu acho que tem que sair do modo. Peraí. Ah, não. Thiago, se você estiver ouvindo,
Está entre nós. Thiago tá gravando isso daqui. Utiliza. É o Thiago, obrigado. Thiago, tem um videozinho, eu não estou conseguindo passar. O que é isso? Ele não vai tirar o pointer também. Eu tentei tirar o point. Mas não é texto, não. Eu tenho que tirar isso daqui. Ah, agora vai. Então, isso aqui é uma animação numérica. Então, não é uma animação artística, é numérica. Da colisão da Andrômeda com a Via Láctea. É uma simulação computacional que cobre 8,2 bilhões de anos no futuro, com 105 milhões de anos por segundo nessa simulação. Então, cada segundo passou 105 milhões de anos. E aqui estão as três galáxias grandes do nosso grupo local. São essas três: Andrômeda, Via Láctea e Terra. Então, isso daqui é simplesmente resolver as equações de Newton com computador, mas está tendo essa série de problemas de três corpos. O problema de três corpos não é solúvel analiticamente. Isso aqui é um problema de três corpos, só que ainda é muito mais três corpos, porque eles têm gases, têm as outras estrelas, etc. E aí, o que acontece é essa dança cósmica e elas acabam se fundindo. O triângulo também, de alguma maneira, em algum momento vai se fundir. Mas, então, em alguns bilhões de anos, as nossas galáxias vão se fundir. Que só essas, que as do grupo, o resto do grupo não está com essa configuração de aproximação, né? Não, mas no fim vai acabar todas. Todas. Por quê? Porque elas acabam perdendo energia. Por que elas perdem energia? Emissão de ondas gravitacionais. E acabam... tá tudo ligado. E acabam todas se fundindo. Então, Alguma coisa vai se juntar, pelo menos. alguma coisa se junta. Alguma coisa vai se juntar. Dá um conforto. Deixa eu voltar. Dá um certo conforto. Estou assistindo sozinho. Vizinhos para sempre. Agora funcionou. Esse é um texto que, só para falar para vocês que se sentem sozinhos. Esse é o que eu acho. Acho que a humanidade quase certamente não vai estar presente para verificar essas previsões. Então, se a gente não perecer devido ao aquecimento global desenfreado, consequentes alterações climáticas, sempre tem o risco de uma epidemia mortal. Esse é o disclaimer, né? Mutação de um vírus, uma hecatombe nuclear, extinção em massa, causada por explosão de um meteorito. Aliás, isso é interessante, né? Existe uma certa periodicidade que meteoritos colidem com a Terra e causam extinção de massa. Essa periodicidade estima-se em 30 milhões de anos. O último foi 65 milhões de anos. Está quase na hora. Vamos perder tudo na quarta-feira. Sempre melhor, né? Agora, mesmo se a gente sobreviver a todas esses problemas aqui, o Sol vai engolir a Terra, basicamente. Não vai engolir, mas vai tornar a vida na Terra muito difícil. Porque ele vai se expandir em 5 bilhões de anos, vai se tornar uma gigante vermelha. Certamente vai engolir Mercúrio e Vênus, muito possivelmente a Terra, mesmo que não engolir a Terra. Vai ter uma temperatura... Muito antes vai ficar inviável. Muito antes vai ficar inviável. Então, não precisa se preocupar tanto assim. Eu acho que a gente está acabando muito antes, né? Porque, você vê, a raça humana tem 300 mil anos. 300 mil anos. 1000 anos. É nada. Vai acabar logo. Mas 50 Fala. Manutenção do local, né? Pela força gravitacional. Que tem a constante cósmica. Ela faria, a constante cósmica faria expansão. Isso porque a força gravitacional é maior que a constante. Nesse espaço,
É isso. É isso. Matematicamente, É. Então, agora, finalmente, nos últimos 5 minutos, eu falo como o universo vai acabar. Olha, não tô nem aí, mas Dane-se, né? Então, depois de 10 a 15 bilhões de anos, que exata beleza. Beleza. Depois de 10 a 15 bilhões de anos, todas as galáxias, alguém perguntou isso, nosso grupo local operando se juntaram. Agora, mesmo nessas enormes fusões, ainda tem gás, ainda pode até se formar novas estrelas, né? Mas mesmo as novas estrelas, a formação delas começa a diminuir, porque começa a faltar material para fazer essas estrelas. E as estrelas que já existem vão acabar morrendo. Como que as estrelas morrem? O combustível acaba, combustível nuclear, hidrogênio, hélio, etc. As mais pesadas formam buracos negros depois de uma explosão, tipo supernova. As mais leves, como o Sol, formam umas estrelas chamadas anãs brancas, que já não queima mais combustível nuclear, ainda brilham e o brilho vai diminuindo com o tempo, porque vai acabando o brilho. E depois vai ser escuro, vai vazio, frio, tudo. Depois de 100 trilhões de anos, porque demora para essas estrelas pararem de brilhar, apesar de não ter mais fontes de energia. Depois de 100 trilhões de anos, esses restos de estrelas deixam de brilhar. Estamos falando de trilhões agora. Tá? Depois de 10 a 18 anos, então não estou mais falando de trilhão, quatrilhão, é 10 a 18. Você gosta de números, né? A nossa vizinhança, nosso grupo local, vai ser reduzido a um buraco negro gigantesco, com uma massa equivalente a bilhões de massas do Sol e alguns restos de estrelas espalhados por aí, tudo cercado por um halo de matéria escura, tudo escuro. O nosso Sol terá se tornado uma anã escura, porque acabou o brilho ela esfriou, com uma massa muito menor que a de hoje, e a gente não sabe se vai estar orbitado ou não pelos restos de Marte, Júpiter e Saturno, mas planetas mais longínquos, que vai ter uma massa menor, vão embora. Isso se por acidente não tiver a órbita do Sol não for desviada para o buraco negro, ou se os planetas não forem ejetados, porque vai ter estrelas passando próximo e podem ejetar os planetas. Tudo bem. Agora, antes de eu decretar o fim do universo, estamos chegando no fim. Esse é o fim, tá? Estamos chegando no fim, que é o nosso grupo local de galáxias. Então, antes de eu decretar o fim do universo, eu devo dizer que ainda existe uma fonte muito, muito tênue de energia. Porque lembra que eu falei que tem um buracão negro, certo? E o que as nossas teorias dizem que os buracos negros não são totalmente negros. Eles emitem uma radiação, uma luzinha. Quanto maior o buraco negro, mais fraca é a luzinha que ele emite. E mais tempo demora. E mais tempo demora para evaporar. Os mais leves evaporam primeiro. Mas o nosso buraco negro da nossa vizinhança, que agora estamos todos perto, ele tem uma massa de bilhões de massas solares, e dá para calcular quanto tempo leva para evaporar completamente um buraco negro com bilhões de massas solares. Leva da ordem de 10 a 100 anos. 10 a 100 anos. Então, o que vai acontecer é que a primeira temperatura da radiação que ele emite é muito pequena, e aumenta um pouquinho à medida que ele perde a massa. E aí, sim, eu vou decretar que o último suspiro do nosso universo, entre aspas, que é o que a gente consegue observar, correrá depois de 10 a 100 anos. Depois do último suspiro desse último buraco negro supermassivo. Acabou o universo. É o fim. Mas ainda tem buraco negro? Acabou tudo. Tudo. Tem radiação. não tem mais matéria. Acabou. Tomar um drink agora? Acabou. Acabou. E aí eu gosto de terminar com uma citação de um poeta chamado Thomas Eliot, que escreveu um poema muito deprimente. É verdade. Chamado... Não foi não. Tá bom, foi um pouco deprimente. Mas esse poema chama-se Os Homens Poucos. E ele termina o poema assim. Assim termina o mundo, assim termina o mundo, assim termina o mundo. Não com uma explosão, mas com um suspiro. E esse é o suspiro. Depois disso.
Eu não tenho mais nada para falar. Eu lembrei de um epigrama da Cecília Meirelles, número 6. A serviço da vida fui, a serviço da vida vim. Mas toda mágoa se dilui, fica a vida sem fim. Muito bom também. Falar que eu nada. Né? Eu queria falar a mesma coisa. Então, eu quero só falar sobre o livro, tá? Só para vocês. Que a gente vai estar, né? Qual é o status do livro? Então, é assim, esses são os capítulos que tem. Vê se está faltando alguma coisa. Então, a primeira parte é a cosmologia como uma ciência, então discute bastante o método científico, que foi o que eu falei na primeiro ciclo de palestras. A segunda parte é como estudar o universo, com luz, etc., medidas de distância, paralaxe, tudo isso eu falei no... A parte 3 é a teoria da gravitação, relatividade geral, falei um pouco também de buracos negros e de ondas gravitacionais. A parte 4 é a construção de universos a partir de modelos teóricos, estão falando do universo de Einstein, de Sitter, o universo de expansão de Friedman. Depois, a expansão do universo, algumas coisas sobre a expansão do universo, idade do universo, etc. Na parte 6, eu falo sobre a teoria do Big Bang, a origem dos elementos químicos, a teoria do Big Bang, etc. Tem um capítulo, se vocês saberem quem é Jorge Mário, as estrelas, depois... A parte 7 são as novas descobertas do universo, então eu falo sobre a descoberta da radiação cósmica de fundo, das sementes de galáxias, do universo inflacionário, a descoberta da origem das sementes cósmicas, a descoberta da matéria escura, descoberta que a matéria escura é feita de átomos, descoberta da energia escura. Parte 8 é a cosmologia atual, que é o modelo cosmológico padrão, os parâmetros que definem a história do universo, fala um pouco de simulações computacionais, além do modelo cosmológico padrão, como que a gente procura por matéria escura, energia escura, inflação, e os novos instrumentos cósmicos que podem definir o futuro da cosmologia. Até aqui, já está tudo colocado. Aí a penúltima parte, essa parte especulativa. Então, tem especulações sobre, eu não falei, sobre a origem da matéria do universo, especulações sobre o início do universo, isso foi a semana passada. Especulações sobre o multiverso, especulações sobre o princípio antrópico, especulações sobre buracos de minhoca, especulações sobre o fim do universo e essa aula. Aqui eu já escrevi tudo, falta só o capítulo 54. E aí eu vou acabar essa parte científica. E aí falta a parte 10, que é a parte que eu estou meio receoso, mas enfim, deixa eu vou escrever, que é um relato, talvez pessoal, sobre o desenvolvimento da cosmologia no Brasil. Então, eu espero acabar essa parte aqui até o final do mês, mando para a minha editora, e ao mesmo tempo eu vou começar a escrever essa última parte. E quantas páginas, Vera? 300 e pouco. E aí os títulos, né? Lembra dos títulos? Eu acho que eu decidi o título, eu acho. Então tinham vários títulos, e aí teve uma discussão sobre se colocava ciência, se não colocava ciência, no título, etc. Né? Tinha vários títulos são com cerne, porque eu escrevi um outro livro chamado Cerne da Matéria, mas enfim. Mas aí eu estava conversando com uma prima minha e falava, estou dando uma palestra sobre... Deu uma palestra sobre o início do universo, deu uma palestra sobre o fim do universo. Você vai falar sobre o universo do início ao fim. Pronto. Então, eu acho que o título vai ser O Universo do Início ao Fim. Mas aí tem um subtítulo, a evolução da compreensão científica. Tem que ter ciência, senão não faço. Sim. Tá ótimo. Então é isso. Quando ficar pronto, vocês vão saber. Hein? Tem, mas enquanto eu tô na Ficar pronto, mas não vou. Ficar pronto, vamos ver o que acontece. E eu queria agradecer, porque as perguntas de vocês foram muito importantes e vão certamente contribuir para o livro. De toda semana. E quando vai ter a terceira? Eu já falei tudo que eu podia falar. Tudo. Acabou. Eu não tenho mais nada para falar, sério. Esse vai ser meu último livro. Eu não tenho mais nada para Deixou falar. mais triste que o fim do universo. Mais nada para falar. Acabou. Então, bom, obrigado então, por terem participado. Aí. Bom, Nossa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.
Vocês vão ficar sabendo quando é que for necessário. Bom, Rogério, parabéns, isso é legal. Você viu que teve um cara, um francês, que ganhou o prêmio de matemática, ele Abel, Sim. e ele é sobre sistemas de equações randômicas que ele consegue medir probabilidade de certos resultados. Eu achei isso que tem muito a ver com aquela coisa que você falou na sessão passada dos multiversos, daquelas coisas. Mas o problema quando você fala de sistemas randômicos, sempre tem uma distribuição de probabilidade associada. Isso. O problema é que a gente não sabe qual é a distribuição de probabilidade. Parabéns. Obrigado por ter vindo. Obrigada, adorei. Aí no slide, antes de falar a parte escatológica, você fala impacto de até porque vocês aprenderam. Então, você usar essa preposição correta.